Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Em alguns momentos, quando Jesus falava alguma parábola e ao final dela, alguns discípulos chegavam e falavam assim: Senhor, nos explica essa parábola. Jesus falava assim: a vós é dado conhecer os segredos do reino dos céus. Lembra disso? Por que ele falava isso? Porque somente para aqueles que tinham o real, que tinha a sincera vontade de aprender, o real interesse, algo verdadeiro, era para eles que era separado o reino. Muitos ouviam e iam embora, mas os que queriam realmente aprender ficavam lá. E tem uma outra parábola não, uma outra história, que no início da caminhada de Jesus, aí um discípulo chamou outro, falou: vem ver, achamos o Cristo. Aí ele falou algo como assim: e pode vir algo bom daquela localidade? Aí quando chegou, Jesus falou assim: eis aí um verdadeiro israelita. Por que Jesus falou isso? Porque aquele israelita, ele foi sincero. Ele foi correto. Balancear a câmera, né? Então, o Senhor, ele nos chama para sermos nós mesmos. Já falei alguma coisa sobre isso em alguns vídeos aqui. A sinceridade de coração, ela é mais crucial para algumas pessoas. Como no meu caso. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, muito sincera. E tudo aquilo que tenta calar a minha boca me traz angústia. Me amordaça, me castra. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso falar. Eu preciso me expressar de alguma forma. E ao existir esse tipo de bloqueio, eu deixo de ser eu. E eu começo a ser aquilo que querem que eu seja. E eu vou entrar em estado de colapso interno, confusão mental, emocional. E esse tipo de coisa me lembra também uma situação quando... Só um minutinho. Voltando. Como estava dizendo, uma situação que quando as pessoas têm talentos, têm qualidades, Jesus falava muito assim, o reino do céu é como? O reino do céu é como? Ele explicava algumas vezes dessa forma. Por quê? Porque a compreensão, o entendimento, a possibilidade de tentar passar, ela é muito complicada. Então, às vezes, nós temos que fazer comparações, nós temos que falar de uma maneira muito com parábolas para que a pessoa possa entender. E muitas vezes a sinceridade da pessoa, a pessoa que é sincera, ela não vai conseguir passar aquilo de fato que ela vai passar, por causa de uma limitação de alguma forma do receptor, daquele que está recebendo a mensagem. E quando isso acontece, existe a frustração da pessoa que está falando. O sincero, por ele viver muito aquele momento, o sentimento, então ele não vai saber muitas vezes lidar com esse tipo de situação. E fatalmente vai acabar gerando um isolamento nele, porque as pessoas, por não entenderem ele,
ou porque ele cansa de tentar explicar e as pessoas não entendem, algumas pessoas, ele se cala ou as pessoas se distanciam. Então, a pessoa sincera, ela acaba sendo podada de ser sincera por ela mesma ou até pelos outros. E aí ela vai entrar num estado crítico, como já falei, de colapso de quem ela é. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós o viver de maneira sincera. Como eu já falei aqui, quando ele diz que o verbo é a palavra, Jesus é o verbo, é porque ele diz que o verbo é ser, a palavra é seja. Então o Senhor quer que nós sejamos quem nós somos. Ele não quer máscaras. Inclusive até quando cita dos fariseus hipócritas, a palavra hipócrita nesse contexto, ela também quer dizer mascarados, pessoas com máscara, ser aquilo que não é, simplesmente para chamar a atenção ou para se adequar a uma situação. Isso sempre foi reprovado por Jesus, pelo Senhor Jesus, porque isso é uma agressão imensa contra mim mesmo. E inclusive contra ele, porque eu deixo de viver a vida que ele tem para mim, que ele escolheu para mim. Então, essa sinceridade para quem é muito sincero, para quem é muito aberto a esse tipo de conversa, essa pessoa muitas vezes tem que entender, é mais ou menos assim, a frustração é mais ou menos essa, quando o cachorro está fazendo xixi na grade e você grita com ele para ele parar. E ele vai fazer todo dia, porque ele não está entendendo o que você está falando. Então, enquanto o dono do cachorro não entender que o cachorro somente vai entender o que ele está falando se ele falar na linguagem dele, e as coisas vão se melhorar, a coisa não vai mudar. Ele vai viver um momento de frustração, vai ter raiva do cachorro, ira do cachorro, de uma maneira muito insensata, porque é um cachorro. E cachorro é um cachorro, é um animal. Ele precisa de um certo tipo de estímulo para conseguir fazer o que a gente quer. É mais ou menos assim. Então você que é sincero, comece a observar as pessoas. E você precisa falar na linguagem delas. Muitas vezes você vai ter que, literalmente, abaixar um pouco para atingir a linguagem que a pessoa entende. Entenda que ela não, muitas vezes ela não vai te entender e não vai te compreender. Você vai ter que, literalmente, falar a mesma linguagem. Isso tem muito a ver com o perfil de pessoas altamente sensíveis. Essa dificuldade de falar, esse isolamento. Eu já falei aqui várias vezes. Essa incompreensão das pessoas. Mas se você se entregar, você se isola, você fica sozinho. E é muito importante que você não se entregue. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus amou primeiro. Isso quer dizer o quê? Que o ser humano, naturalmente, ele é egoísta. Ele não gosta de dar, ele gosta de receber, porque receber é mais gostoso. Mas Jesus falou que o dar é melhor. Então, uma pessoa altamente sensível, ou uma pessoa muito sincera, ela vai ter que aprender a dar compreensão para poder receber a compreensão. Porque as pessoas, elas estão muito mais preocupadas consigo mesmos. E para que você possa viver melhor, possa viver bem, você vai ter que exalar compreensão. Você vai ter que entender que aquelas pessoas não têm a profundidade que você tem, não tem aquele pensamento, aquela percepção, aquela leitura que você tem. Porque o Pai, ele faz isso. Ele tem essa capacidade de percepção, de previsão, de leitura das coisas, das pessoas, dos climas organizacionais.
Como já falei, ele tem a capacidade de se antecipar a muitas coisas, se preparar, se programar e se planejar muito melhor do que muita gente. Mas essas pessoas, quando tomam frente de outras pessoas, se tornam líderes, são porque eles aprenderam a entender, a compreender que as outras pessoas não são como ele. Porque os outros não vão te entender. Você que vai ter que tomar iniciativa para entender. Isso é muito importante. Porque se isso não acontecer, a angústia vai habitar no seu coração. Certo? Pensa nisso. Dê. É melhor dar do que receber. Dê. Guarde a sua sinceridade. Seja quem você nasceu para ser. Seja quem você precisa ser. Que é aquilo que Deus fez em você. Pensa nisso. Tá bom? É só uma divagação para que você consiga alcançar o entendimento. Porque receber é muito gostoso, mas dar é melhor ainda. Tá bom? E não esqueça, as pessoas são egoístas, assim como você. E como diz o ditado, opa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós somos assim e temos que aprender a conviver mutuamente, cada um com o seu perfil e a sua qualidade. E você que é sincero, você que é verdadeiro, é mais ou menos assim que é o caminho, tá bom? Pensa nisso, que o Senhor te abençoe, que a paz seja contigo e até a próxima.